Por que diabos Bolsonaro iniciaria um esquema para privilegiar uma associação do MST ou para passar dinheiro para a associação do irmão do Lula? Isso não faz o menor sentido. Pois é. Como disse, não sou bolsonarista, mas também não vou criticar o Bolsonaro com base em mentira, como o PT tá fazendo. Eu acho que era bom explicar o que é o INSS, como funciona essa parada e por que a gente chegou onde a gente chegou com esse rombo absurdo aí. Bom, o INSS é basicamente a previdência de todos os trabalhadores da iniciativa privada, né? A aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada e também... Você trabalha que nem um camelo durante... Exatamente, décadas. Você contribui a sua vida inteira até pelo menos os 65 anos de idade. E aliás, Vilela, antes da gente falar do roubo do INSS, vamos falar um pouco do rombo do INSS, porque nessa semana eu estive com o presidente do Tribunal de Contas da União, que disse o seguinte, que há 3, 4 anos, pouco tempo atrás, a gente tinha 5, 6 pessoas trabalhando para cada aposentado. Hoje a gente já tem menos de 2 pessoas trabalhando para cada aposentado. Isso é preocupante. Não é qualquer pessoa falando. É o presidente do Tribunal de Contas da União, que analisa as contas do governo. Uma coisa que eu venho falando já há muito tempo, né? Você, jovem hoje, que, né, tá numa idade pelo menos uns 20 anos mais jovem do que o Vilela, para ser jovem, não conte com a sua aposentadoria do INSS, porque o sistema hoje não é sustentável, né? A curva que nós temos agora, primeiro, o único país que mantém o modelo de repartição, que é basicamente quem está trabalhando hoje, sustenta quem é que está aposentado, em vez de... E o outro sistema, que é o de capitalização, é você trabalhar a sua vida inteira, o governo guarda o seu dinheiro e você, muitas vezes, tem a opção de fazer investimentos com baixo risco daquilo que você trabalhou sua vida inteira, ou o governo faz esses investimentos por você, e aí quando você se aposenta, você recebe aquilo que você contribuiu, mais os rendimentos daqueles investimentos que foram feitos ao longo do tempo. No nosso sistema, não. Ele gasta o nosso dinheiro? No nosso sistema, ele gasta o nosso dinheiro, a gente contribui para sustentar aqueles que estão aposentados hoje, só que, primeiro, que é um modelo completamente insustentável, principalmente porque a gente deixou de ser um país jovem, né? E segundo, porque a gente não tem mão de obra formal, né? A maior parte das pessoas hoje ou está trabalhando em pessoa jurídica ou é trabalhador informal, o que significa que nesse esquema de pirâmide está faltando a base, né? Então, acho que esse é um ponto importante para ser colocado. Quando as coisas chegaram nesse nível na Grécia, é porque as pessoas podem falar, não, mas do ponto de vista da lei é direito adquirido, não tem como não receber, não tem como eu tomar calote, mas quando isso aconteceu na Grécia, que é um país desenvolvido, a própria Suprema Corte da Grécia cortou pela metade muitas das aposentadorias, porque não tinha mais como pagar, então, ou seja, revogou direito adquirido, né? Cortou direito adquirido. Então, só para as pessoas prestarem atenção de que a gente está num caminho de ter calote para quem se aposentar. Bom, para além do calote, agora nós temos roubo. Agora nós temos gente tirando dinheiro além do rombo, do aposentado para colocar no próprio bolso, né? Essa história de você ter descontos, né, de aposentado e de pensionista para sindicatos e para associações, né, vinculadas a classes de trabalhadores, é uma coisa que começou em 1991 com o Collor, tá? Mas isso não é que o roubo começou com o governo Collor, isso é esse instrumento de que a associação ou o sindicato pode fazer o desconto na sua folha para fazer a contribuição previdenciária. Começa a disparar esses descontos em 2009 e 2010. É importante dizer isso porque o discurso dos petistas hoje começou no governo Bolsonaro, né? Não, os descontos começaram a aumentar e as investigações dos ministérios públicos de vários estados começaram a avançar ainda no mandato do Lula, no segundo mandato do Lula, e depois isso continuou, Dilma 1, Dilma 2, entrou o Bolsonaro. Você, Vilela, e quem me conhece sabe que eu não tenho nada de bolsonarista, mas eu não vou criticar o Bolsonaro com base numa coisa que ele não fez. Pelo contrário, no governo Bolsonaro teve uma medida provisória para que você tivesse a renovação, para que o aposentado tivesse que renovar aquele desconto com a associação de ano em ano. Tá. A esquerda entrou com modificações nessa medida do Bolsonaro para que, em vez de ser em ano,
fosse de 3 em 3 anos. Ou seja, já afrouxando o período em que você precisava fazer aquela rechecagem, né? A prova de vida. Aí, quando entra Lula 3 agora, esse último mandato do Lula, entre o ministro Carlos Lupe, que é uma indicação do PDT, do partido do Ciro Gomes, e o Lupe, aqueles descontos de associações que antes estava ali no governo Bolsonaro na casa dos 300 milhões, passam assim para mais de 3 bilhões de reais, e o rombo total calculado pela Polícia Federal é de 6 bilhões de reais, né? Então, e vamos falar sobre 2 associações aqui. Uma é a CONTAG, que é a associação vinculada ao MST, diretamente ligada ao PT, né? Inclusive tocada ali por ex-parlamentares do PT. Outra é o Sindinap, cujo vice-presidente é o irmão do Lula, né? Isso que eu queria entender. E aí os repasses passam ali de 300 milhões ali para mais ou menos cada entidade no governo Bolsonaro, para 3 bilhões, né, para cada entidade mais ou menos no governo Lula. Então, o meu ponto é o seguinte, né, como eu disse, não sou bolsonarista, mas também não vou criticar o Bolsonaro com base em mentira, como o PT está fazendo. Por que diabos Bolsonaro iniciaria um esquema para privilegiar uma associação do MST ou para passar dinheiro para a associação do irmão do Lula? Isso não faz o menor sentido. Pois é. Outro dado prático que o Arthur colocou aqui. Se então a responsabilidade é do governo Bolsonaro e é um escândalo do governo Bolsonaro, por que os deputados do PT não assinam a CPI pra gente ir atrás do Bolsonaro? Se o prejudicado é Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro e o governo Bolsonaro, não faz sentido, né, eles não assinarem para que tenha investigação. E justamente eles não querem que aconteça, porque sabem que é o escândalo do governo Lula, principalmente do governo Lula 3. E você teve várias medidas ao longo do tempo para afrouxar essa fiscalização, né? Primeiro, você precisava fazer a biometria no Ministério da Previdência para fazer essa renovação dos descontos feitos pelas associações. Aí, num projeto que a gente votou ainda em 2021, a esquerda coloca o que a gente chama de jabuti. Jabuti é quando tem um projeto sobre um tema e aí inserem uma coisa que não tem nada a ver com aquele tema. Para ver se cola. Isso né? é o chamado jabuti? Chama-se jabuti porque... É a história, né? Você tem um jabuti em cima da árvore e alguém colocou lá. Exato. Alguém colocou que o jabuti não sobe em árvore, vem daí. E aí aprovaram o jabuti para que a própria associação pudesse fazer a verificação da biometria. Ou seja, o fiscalizado virou o fiscalizador. Cara, tem coisas que... Mano, que... E aí vem aqui, já tenho até alguns nomes aqui de quem apresentou e votou essas emendas. Tem a Fernanda Melchiona do PSOL, a Sâmia Bonfim do PSOL, Rogério Carvalho do PT. 11 deputados e senadores do PT apresentaram emendas para afrouxar a fiscalização em cima dessas associações. Então, basicamente, você pega lá um aposentado, finge, né, frauda a assinatura dele para dizer que ele deu autorização para o sindicato ou para a associação fazer aquele desconto na folha de pagamento dele. Ele, obviamente, não fez aquilo. Tem os descontos por vários e vários... Tem uma quadrilha aí que fazia isso por 20 anos, né? Então, vários e vários meses. E agora a polícia descobre que o rombo é de pelo menos 6 bilhões e 200 milhões de reais. Aí a gente pode falar de um outro que foi descoberto recentemente, que é a fraude no consignado, que é aquele cara que é aposentado ou pensionista e aí faz um empréstimo que é descontado diretamente no pagamento dele. Isso tem uma estimativa de que o potencial desse rombo seja de 60 bilhões, né? Ou seja, 10 vezes maior do que essa fraude que já é a maior da história do INSS de 6 bilhões do desconto das folhas. Então o esquema, a visão geral do esquema é essa. Então não dá pro cara hoje que é governista vir aqui debater, por isso que os caras fogem. Porque não tem como você defender isso. É muito batom na cueca, é muito indício. Nas redes sociais a gente vê o pessoal defendendo. Não, eles ficam falando o seguinte, o negócio não começou agora, Tudo bem, o negócio não começou agora. O negócio começou muito antes. Só que o boom foi agora. E quando deram os alertas, isso aqui tá muito esquisito, isso aqui tá cheirando muito mal. Como eu falei, são dados incontestáveis. Você não tinha nenhuma reclamação de desconto na CGU em 2019 e em 2023 você tinha mais de 3.700. Está acontecendo alguma coisa. O governo simplesmente não fez nada. E o que revolta mais ainda, cara, pelo menos a mim, quando deu a operação, que foi acho que em março ou abril, eu não tenho a data aqui, eles foram fazer uma coletiva de imprensa com o Lewandowski,
né? Que agora, que é outro absurdo do Brasil, né? O ministro supremo, ele saiu, virou ministro da Justiça do governo do PT. Ele estava lá, do lado na entrevista coletiva, e com o ministro, inclusive, da Previdência na época, que eu esqueci o nome dele, o Lupe, né? Com o Lupe, né? Não, descobrimos um esquema. Não descobriram nada, bicho. Já tinham descoberto muito antes e vocês ficaram na inanição até alguém ir lá e falar, meu, o negócio estourou, a operação da Polícia Federal realmente descobriu. E o que eles fizeram, inclusive assim, deixar um elogio aqui, né? Você vê que quando a polícia tem a liberdade de agir, eles agem e são muito eficientes. Eles cumpriram aqui mais de 211 mandados de busca e apreensão simultaneamente em 13 estados, cara. Você tem noção da coordenação disso? Você cumprir 211 mandados de busca e apreensão sem deixar a operação vazar, sem deixar que pessoas ficassem sabendo antes, em 3 estados diferentes. Vai, bum, e pega todo mundo. Então, o próprio Lula só soube no dia, né? Que o ministro Lewandowski soube, né? Junto com o ministro da Controladoria Geral da União. E aí, no dia, eles avisam o Lula, ó, vai ter essa operação gigante. Ele foi pego de surpresa. Exato, porque o discurso dos petistas é de que, não, só foi investigado agora porque foi o governo Lula que foi pra cima. Mas não, isso é mentira. Primeiro porque as investigações só aconteceram por causa da matéria do Metrópolis. O Metrópolis que levantou isso, o escândalo em primeiro lugar, e aí foi fazendo cada vez mais matéria, juntando cada vez mais provas, mostrando que o escândalo era cada vez maior, e aí chegou num ponto que não dava mais para ignorar, né? E aí a Polícia Federal, que já estava fazendo a investigação, vem a Controladoria Geral da União e atua junto, mas não tinha mais como ignorar. E veja, várias vezes o Lupe foi alertado, né, de que as fraudes estavam acontecendo e não fez nada. Inclusive antes de saírem as matérias, inclusive em reuniões oficiais. Por isso que ele caiu. Por isso que ele teve que pedir demissão. Porque se tivesse tudo certo, se não tivesse problema nenhum, se na verdade estava acontecendo a fraude antes, e agora o governo foi sério, foi responsável, foi lá, investigou e responsabilizou as pessoas, por que o ministro da Previdência teve que se demitir? Ué, ele é inocente, a culpa é do governo passado. Mas aí o que aconteceu? Em julho de 23, foi o primeiro alerta formal. Teve uma reunião oficial do Conselho da Previdência e um dos conselheiros avisou: o ministro, tá tendo esquema. Aí o ministro falou: não, beleza, a gente vai ver isso aí mais pra frente. Aí, aliás, nessa reunião o Lupe falou: legal essa sua denúncia, mas não é o tema da reunião. Vamos marcar uma outra reunião pra falar disso. Essa foi a desculpa do Lupe, né? Aí depois teve uma reunião... só voltou esse tema a ser discutido em abril de 2024, quando já estava estourando, né, as operações e quando a imprensa já estava falando muito do assunto. Mas aí já era tarde demais para fazer qualquer operação abafa ou para tentar reverter aquilo que já tinha acontecido. Então, ele foi avisado pelo menos um ano antes das coisas acontecerem, não fez nada e quando chegou na hora quis posar de vítima junto com o governo Lula, dizendo que não, se o roubo aconteceu antes, a gente não sabia, e quando soube, começou a investigar. Não começou. Na verdade, mais uma vez, a imprensa levantou quando ficou insustentável, aí que o governo... Matéria da Metrópolis. Exato. Essa aí foi a primeira matéria que fez com que começassem as investigações da Polícia Federal e, inclusive, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, começasse a investigar também, como o Arthur colocou. Isso aí é o aumento dos recebimentos do sindicato, que o vice-presidente é o irmão do Lula. Você vê ali, ó, que passou 2014. De 2020, aí aumentou 2021, aumentou 2022, aí tem um salto de 2023 e 2024. Né? Então, ó, é verdade que o escândalo você vê aí, ó, que como é 2020 para 2021, você vê que também já tá bizarro ali. Aí vai para 2022... Aí aumenta ainda mais em 23 e em 24. Coincidentemente, o vice-presidente é irmão do presidente da República. Coincidentemente, quando o presidente da República assume o cargo, você tem os aumentos de 23 e de 24. Cara, eu vou te falar, bicho. E mais uma vez reforçando, em 19 tem aquela medida provisória que foi enviada para que os descontos fossem fiscalizados ano a ano. Aí vem o PT e o PSOL, apresenta uma mudança na medida para que os descontos fossem feitos de 3 em 3 anos. Aí em 2022, salvo engano, 2021, eles conseguem aprovar aquele jabuti para não ser verificado nunca, nem de ano em ano, nem de 3 em 3 anos. Aí você vê o salto. Pois é, o governo do PT, uma medida do governo do PT foi diretamente beneficiadora desses esquemas de corrupção, cara.
Mais uma vez. Né? Enfim.